Oi, gente, tudo bom? Esses dias a gente esteve lá na escola de permacultura, a gente passou 9 dias lá em Baipendi, lá, né, na Serra da Mantiqueira, com o pessoal, fazendo um curso de agricultura regenerativa e gerenciamento holístico de propriedades rurais, com o Eurico Viana, e foi muito legal. Até tô vestindo a camisa da escola aqui, muito massa, vale a pena conhecer mais o trabalho deles. E lá a gente conheceu a Adriana Galbiati, que é uma das únicas mulheres do Brasil que dá um curso de permacultura que chama PDC, que é um curso de design em permacultura. E ela falou um pouco com a gente sobre saneamento ecológico, que se cada um de nós nos responsabilizássemos pelo nosso próprio esgoto, o mundo seria muito melhor. E tem várias formas de fazer isso de uma maneira bem inteligente. E ela Mais contou, barata. exatamente, mais barata, totalmente eficiente e descentralizada. E ela contou pra gente nesse videozinho que segue depois da vinheta. Saneamento ecológico é uma forma da gente retornar os nutrientes e a água que a gente usa no nosso dia a dia, né? Ao invés de se tornar poluição indo até um curso d'água, a gente retorna esses elementos para um ciclo produtivo, que pode ser no nosso quintal, pode ser no nosso bairro, né? O ideal é que cada um se responsabilize pelos seus resíduos. Então, assim como a gente cuida do lixo, faz compostagem, cuida do que a gente está jogando fora, o que a gente está consumindo, é a mesma coisa com o nosso saneamento. Então, que produtos a gente está comprando para jogar pelo ralo e onde vai essa água com que produtos, né? Então, a gente entender que tipo de contaminação causa uma água do vaso sanitário e que tipo de tratamento eu posso fazer no próprio quintal, aproveitando nas plantas, né? Tem sistemas específicos para isso, porque a questão o próprio nome saneamento diz isso, né? A gente tem que cuidar para evitar a proliferação de doenças. Então, essa função do saneamento convencional, a gente mantém, só que a gente, ao invés de jogar o esgoto para um rio, que é o que acontece, né? Vai para a estação de tratamento de esgoto, mas a gente sabe que as melhores tratam no máximo 70% da carga orgânica e muitos poluentes, como remédios, né, alguns produtos químicos, eles vão permanecer na água até uma outra cidade captar como água de abastecimento, e isso continua indo para o consumo das pessoas. E quando a gente coloca, ao invés disso, a gente reinsere no solo, com métodos específicos que cuide dessa questão da contaminação, então a gente está fazendo o nutriente ficar na terra, e o que seria poluição na água, ele tem muito mais chance de ser tratado e ser neutralizado pelos organismos do solo, por meios filtrantes, pela raiz das plantas, né? A gente podendo transformar em produção de alimentos, né? Com segurança. E alguém que está querendo colocar um saneamento ecológico dentro da sua casa, qual é o primeiro passo? A gente tem que entender o que é que a gente está produzindo, né? Qual a quantidade, como que é feito o nosso sistema de esgoto. Então, a água do vaso sanitário está indo junto com a água do chuveiro ou não, né? O que é que eu posso separar, porque separar é essencial, porque cada tipo de equipamento da casa, por exemplo, a pia da cozinha, produz um tipo de efluente que é tratado de uma forma. O vaso sanitário produz um outro tipo de efluente que é tratado de outra forma. Do vaso sanitário tem contaminação de patógenos. O da cozinha tem muita gordura, resto de alimento. O da lavanderia tem fibras, que pode entupir alguns sistemas de irrigação. Então, a gente tem que ter um tratamento para cada um, né? E isso torna possível a gente, por exemplo, aproveitar a água cinza. Coisa mais fácil que tem é você desviar a água da sua lavanderia, ao invés de você jogar na fossa ou no esgoto, você colocar num sisteminha de irrigação. Num jardim, pode ser um jardim pequeno, você consegue fazer isso. Fazer esse reaproveitamento. O reuso de água para outros fins também faz parte, né? Então, se você conseguir
armazenar por pouco tempo a água da lavanderia. Você pode usar na limpeza, até para irrigação, de repente, né? E dá para fazer isso em todos os lugares? Dá para fazer em todos os lugares. Só que em lugares que tem pouco espaço, a gente tem que ter um pouquinho de inventividade e em alguns lugares, assim, vontade política de trabalhar isso em comunidade. Então, por exemplo, um prédio, um condomínio, você não vai conseguir colocar um círculo de bananeiras para cada residência, mas você pode reservar uma área do condomínio para fazer uma zona de raízes que trate o esgoto, mesmo que depois mande esse esgoto para a rede de tratamento de esgoto, você vai estar removendo grande parte da carga orgânica e mesmo que essa água depois vá para um rio, ela já está parcialmente tratada, né? Então seria uma forma da gente tratar ao máximo no nosso quintal, no nosso condomínio ou em praças, né? Isso é uma iniciativa que a gente precisa fomentar, porque a tecnologia a gente tem. A legislação não proíbe, só não tem uma norma ainda, mas a legislação não proíbe que isso seja feito. Então, se alguma iniciativa quiser fazer um tipo de projeto desse, a tecnologia existe. E para implementar é caro? Depende. Né? Depende se você conseguir separar bem o que é água cinza da água contaminada, você já consegue baratear muito o sistema. Porque os sistemas de tratamento de água cinza, eles podem ser por infiltração no solo, né, para irrigação de pomares, de praças, de parques, de jardins, né, para reuso. Então a água cinza é mais tranquilo. Aí a água do vaso sanitário, você já precisa de sistemas um pouco mais complexos, porque você tem que proteger o lençol freático, então não pode ser um sistema de infiltração. Ele tem que ser um tratamento que neutralize os patógenos, né, que são seres vivos, então tem uma série de dinâmicas ali que acontecem, mas são processos naturais. Então tem o tanque de evapotranspiração, que é um exemplo de tratamento de água do vaso sanitário, que ele precisa de uma impermeabilização, que pode ser uma lona, pode ser cimento, ferro-cimento, alvenaria, uma piscina também pode servir como impermeabilização. Né? Aí ele é preenchido com materiais como entulho, pneus, coisas que a gente tem disponível, né, nas cidades. E em cima do sistema tem um jardim, que de preferência com bananeiras, porque a bananeira ela evapora muita água. Ela tem uma demanda muito grande por água, produz muita matéria orgânica, então a gente vai ter uma produtividade no sistema, que a gente pode usar como adubo e como alimento. Os frutos a gente pode consumir, porque as bactérias não penetram pela raiz da planta, né? Ela só absorve os minerais. Então, basicamente, a gente transforma a bosta em comida. Exatamente. E como seria o mundo ideal do saneamento? Para mim, o mundo ideal seria a gente ter, inclusive, mais sanitários secos, né? Porque a gente não precisa da descarga no banheiro, mas quando a gente tem pouco espaço no quintal, inviabiliza um pouco, mas você tendo um pouquinho de espaço onde pegue sol, você já pode ter um banheiro seco mesmo na cidade, né, com total segurança sanitária. E aí você economiza água. E uma coisa bem legal também é a separação da urina, porque a urina, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é contaminante, ela não transmite doenças, basicamente. O problema da urina é a contaminação por nitrogênio, então quando vai infiltrando, pode ter um excesso de nitrogênio no lençol freático, né? Contaminar a água dos poços, seria basicamente isso. Mas a urina, ela pode ser diluída e usada como fertilizante, aplicado no solo próximo às raízes. É um fertilizante bem completo, tem quase tudo que as plantas precisam. A gente poderia ter um jardim no nosso quintal, adubado quase que só com a nossa urina. Maravilha. E onde que a gente pode encontrar essas informações? Se você fizer uma busca, procure por saneamento ecológico ou saneamento focado em recursos, que é a forma mais acadêmica que o assunto é tratado, né? Tem um material da Universidade de Campinas,
que está bem completo, que é mais um nível acadêmico. E tem uma publicação que eu participei, que é o Catalosan, é o Catálogo de Soluções Sustentáveis em Saneamento, que é um projeto financiado pela Funasa. Então, esse material está em PDF no site da Funasa, então vai lá em publicações, tem o PDF disponível. A gente tem alguns exemplares impressos, né? Que seria mais para destinar para quem trabalha com comunidades, educadores que trabalham em comunidades tradicionais, não tem acesso à internet muitas vezes, né? Mas o PDF está disponível para quem quiser, gratuito. Maravilha. Então é isso. Acho que tá ótimo, né? Muito bom. Obrigada. Valeu, Dri. Obrigada.